Olá, seja bem-vindo ao Nem Fudendo do Gorila Branco. Eu sou Bruno Peixoto e esse é o primeiro episódio da temporada 2014 com o filme Robocop de 1987 com direção de Paul Verhoeven e atuação de Peter Weller e Nancy Allen. Vamos aí! Alex Murphy, do feio pra caralho Peter Weller, é um polícia boa praça que acaba de ser transferido para um distrito tarja preta de uma Detroit futurista e zoada, absolutamente violenta e barra pesada. A OCP é uma megacorporação responsável por revitalizar Detroit, praticamente construindo uma nova cidade, Delta City, e administrando a polícia para lidar com as ameaças de greve geral dos policiais. Frente aos recentes assassinatos de seus colegas nas ruas, os cartolas da empresa estão desenvolvendo um robozão hardcore para fritar a gentalha suburbana, Ed 209, Ed 209. A apresentação do bagulho é zica e o mini tiranossauro metálico metralha um dos membros da comissão da OCP melando o projeto. O desastre abre uma brecha para o desenvolvedor Bob Morton apresentar o seu projeto Robocop como medida paliativa até o aprimoramento de Ed 209. Proposta aceita pelo presidente da OCP. Só precisam agora de algum pato, um voluntário babaca para a tarefa. Bom, para evitar a fadiga, a trollagem, os mimimis, a apurrinhação, segue aí um disclaimer, um aviso que possui sim spoilers nesse review, nesse ensaio, e que até a gravação desse bang eu não havia assistido a versão de José Padilha. Portanto, se alguma coisa daqui bater com a história de lá e você não quiser ser contaminado pelo que você assistir aqui, bem, foda-se. Esse é um ensaio sobre Robocop de 1987, certo? Se liga! No primeiro dia de trabalho, atropelando qualquer procedimento e bom senso existente aí na corporação, Murphy, o pato, e sua nova parceira Annie Lewis perseguem uma gangue até uma fábrica abandonada, invadem o pico e a gangue termina torturando e fuzilando Murphy. Tirambetam ele todo, estoporam sua mão, pipocam seu corpo e terminam com um eco na sua lata. Os paramédicos ainda tentam resgatar, reviver o cara, mas nada serve e o declaram morto. E aos 26 minutos do filme, o momento nem fudendo, quando o voluntário, presunto Murphy, recebe uma segunda chance de vida e torna-se o Robocop, o policial do futuro. Uma mudança muito clara na história do nosso herói. Murphy bateu as botas. Se ele não topasse esse chamado forçado ao desafio, ele continuaria com a boca cheia de formiga e não teríamos essa obra-prima que fez inveja aí em uma porção de filmes de ação com nome tosco e óbvio nos anos 80. Em sua estrutura narrativa, Robocop apresenta uma mistura de gêneros: ficção científica, ação, gangster, romance, horror gore, de leve, né? E o relevante e velho e bom Velho Oeste, filme de cowboy. A princípio, o roteiro de Robocop foi inspirado em Blade Runner para contar a história de um tira-robô, mas mais próximo aí da revista da Marvel Rom, o Cavaleiro do Espaço, um soldado robô alienígena que tem sua humanidade transferida para uma armadura biônica. Várias revistas de ROM podem ser vistas aí durante o filme. A história avançou até um ponto que os roteiristas precisavam de um elemento mais humano para a coisa e decidiram sair da hashtag robô e caminhar para a hashtag Cyborg. A Orion Pictures teve algum sucesso moderado com um filme de ciborgue chamado Exterminador do Futuro. Talvez você tenha ouvido falar. Com aquele ator austríaco que chegou a ser governador da Califórnia e de um diretor que até o momento não impressionava, James Cameron, que dirigiu Fuga de Nova York e Piranhas 2. Por conta dessa experiência, a Orion topou a distribuição do filme. Infelizmente, a companhia fechou as portas, mas não antes de lançar umas boas paradas como Silêncio dos Inocentes, Dança com Lobos e Platoon, além dos já citados Robocop
e Exterminador do Futuro. A zica em Detroit vai muito além do crime apenas. A criminalidade é um estilo de vida para o galerê. Tanto os traficantes do ratatá quanto os engravatados conversam a mesma língua no filme. A bandidagem enxerga sua atividade como um empreendimento livre. Todo mundo ri das mesmas piadas, dos mesmos comerciais e do bordão "eu compraria isso por $1". Mais sobre esse culto ao dinheiro a seguir. Os executivos dão altos raios, bucam as garotas de programa e fornecem armas e intel para as gangues. O departamento de polícia, administrado pela OCP, está fadado ao fracasso. Na verdade, o interesse legítimo da OCP é que eles realmente se fodam. Melhor ainda se de fato entrarem em greve, pois assim a empresa garante o contrato com os militares para a produção do ED 209. Mais grana para os 1%, mais poder, mais droga, mais putas, e os bandidos estão de mão dadas, seja vendendo pó, matando os Kojak ou tomando as decisões nas coberturas com ar-condicionado e champanhe. No meio desse quase Brasil de Terry Gilliam, altamente recomendável por sinal, a veia cômica apresenta-se nos intervalos comerciais da TV, entre eles uma prótese de coração da marca Yamaha, um carro de merda, ironicamente chamado 6000 Sucks, e um jogo de tabuleiro no estilo batalha naval chamado Bomba Nuclear pra cima deles. Na real, esses comerciais são tragicômicos, e o telejornal é tão deprê quanto. Matéria sobre guerra civil no México e na África do Sul, onde o governo está considerando mandar uma bomba nuclear em cima dos manifestantes. Vale ressaltar, todos negros. Uma plataforma espacial de paz dá tilt e os seus disparos matam 130 pessoas, incluindo 2 ex-presidentes. No entanto, o ocorrido ganha apenas um espaço minúsculo, uma notinha de rodapé ali na grade. Quando os apresentadores não estão comentando tragédias sem a mínima empatia pelas vítimas, eles estão felizes da vida, divulgando notícias otimistas sobre os planos da OCP em construir Delta City, a cidade do futuro que vai colocar a velha Detroit de volta no mapa político e econômico da América. E é nesse universo maravilhoso que Murphy é estoporado e trazido de volta, amaldiçoado com memórias de uma família quebrada que ele nunca mais vai ver. Bom, pelo menos até o segundo filme da franquia, da trilogia. E é nessa vibe que o filme deixou seu legado. Ele diz a Lewis: eu posso senti-los, a família, mas não consigo lembrar-me deles. Porém, não trata-se apenas de uma família perdida, mas da sua recuperação de sua humanidade. Ele foi transformado, contra sua vontade, numa máquina, um produto que a OCP, eu sempre falo OCP, porque é assim no dublado, que a OCP deseja produzir em escala industrial. Quando a equipe médica milagrosamente consegue trazê-lo de volta da morte, eles informam a Bob Morton, o cabeça do projeto Robocop, que eles conseguiram salvar um dos braços de Murphy. O cara ordena: corte-o. Ele foi transformado numa máquina para gerar lucro para a companhia. Seu desejo não é só de vingança, mas de transformar-se em humano novamente. E sua tragédia é que ele nunca será mesmo um humano novamente. A trama exige uma vingança, e é isso mesmo que vemos se desenrolar. Na época de lançamento, Robocop foi um dos filmes mais violentos já feitos. Pensando em uma produção realizada para um público mainstream, a matança e outras violências deu uma sacudida legal na sociedade. Para a turma mais acostumada, essas sequências chegam a ser engraçadas de tão gore, mas no contexto de lançamento, isso foi agressivo pra caralho. Maluco tava revirando o estômago no cinema. Em Jurassic Park, Deus criou o dinossauro, Deus matou o dinossauro. Deus criou o homem matou Deus. O homem criou o dinossauro e o dinossauro comeu o homem. Uma lição para o homem não brincar de Deus. Tá ligado Frankenstein, primo distante aí de Robocop? Uma vez que criamos a vida, ela torna-se incontrolável. Eu tenho sobrinhos, eu tenho uma cachorra, eu sei. A criança de Victor Frankenstein, a criatura, voltou-se contra o seu criador. E no meio tempo, passou geral. Falando na cachorra incontrolável. Ai, parai. Tem duas. Mas a outra não é incontrolável. Já foi. Ah,
Em Robocop, os engenheiros da OCP conseguiram criar uma maneira de manter alguns aspectos do policial morto em serviço e transferir essa consciência, não sei, para uma máquina perfeita de combate ao crime. Bom, perfeita para os anos 80, com movimentos lentos, dança do robô e tudo mais. O Robocop de Padilha, nesse aspecto de movimentação, assemelha-se muito mais a Homem de Ferro, por exemplo. Foi atualizado aí para a presente geração de cinéfilos gamers. Esse amálgama de corpo e tecnologia, homem e robô, cria uma máquina viva, um ciborgue, próximo do que acontece em Star Wars, por exemplo, com os Skywalker e seus sabres de luz. Luke, que tem uma prótese de mão controlada por neurosinais, ou sei lá o que, e Darth Vader, que tem quase o corpo todo mecanizado, robotizado, ciborguizado. Em 1980, no lançamento de O Império Contra-Ataca, a existência de ciborgues, homens-máquinas ou homens-robôs, ainda limitava-se a filmes e histórias de ficção científica. No entanto, isso hoje é uma realidade. A propósito, o diretor de O Império Contra-Ataca é o mesmo diretor de Robocop 2. Muitos veteranos de guerra, principalmente americanos ou outras pessoas comuns que têm necessidades físicas especiais, já possuem membros e órgãos artificiais. São a primeira geração de ciborgues, misturando tecnologias ao corpo humano. Não é à toa que o sprinter africano Oscar Pistorius é chamado de Blade Runner, que tecnicamente não é um ciborgue, mas um replicante, embora algumas pessoas o considerem aí humano. Claro que estou aqui falando de Deckard e não de Pistorius. Se tiver de bobeira, assista meu ensaio sobre Blade Runner. Se liga um trecho. Cyberpunk é basicamente o futuro imaginado nos anos 80, e a estética do Cyberpunk foi definida praticamente pelo Blade Runner, pelo menos na grande mídia, pois já tinha sido antecipada nas ilustrações sci-fi da revista Heavy Metal. Ambas as produções influenciadas pelo universo de Philip K. Dick, que também escreveu Total Recall, ou Vingador do Futuro. E Vingador do Futuro e Blade Runner compartilham esse questionamento do que é realidade e o que aparenta ser real. Robocop é programado para servir e proteger, para prender ao invés de matar e, em hipótese alguma, atacar o empregado da OCP. A transformação em Robocop destrói a identidade de Murphy, dando-o a deixa no roteiro para a reconquista dessa identidade através de sua memória, o único elemento restante da sua humanidade. Sua programação é interrompida quando ele descobre o conchavo entre Clarence, Bodiker e Jones para tomar de assalto o submundo que será o alicerce de construção de Delta City, 2 milhões de empregados que precisarão de serviço de escorte, diversões alucinógenas e estimulantes, bebida que pisca e os caralho. Clarence serviria como um drug lord para a porra toda e Jones nadaria de braçada nos royalties administrativos desse novo mercado. Até lá, a polícia já teria sido substituída pela safra de Ed 209 e a dupla estaria absolutamente imune à dura. No entanto, Robocop desvenda a trama e passa o cerol nos dois, salvando a corporação. Mesmo tendo sua memória apagada, sua ex-parceira engatilha uma busca por informações de seu passado, quando chama pelo seu nome Murphy. Isso o faz procurar pelo motivo de sua morte, encontrar a bandidagem liderada por Clarence e ligar os pontos do dono da boca com o cartola da OCP, Jones. Não acho que Verhoeven seja um sádico, mas ele capricha no assassinato de Murphy. Na real, a tortura física e psicológica que Murphy vive é o foco da cena e não necessariamente a sua morte apenas. E sua dor, a de Lewis, a dos espectadores, não termina com um tiro de misericórdia de Clarence, pois é prolongada pelos paramédicos que tentam revivê-lo e ainda pela corporação que recicla o cara para o projeto. O tratamento dos paramédicos para salvá-lo é tão brutal quanto aquele aplicado pelos comparsas de Clarence. O bicho toma choque, injeção, é entubado e o braço que consegue ser recuperado pelo belíssimo trabalho da equipe médica ainda vai ser amputado em seguida. Porque foda-se, só por isso. A dicotomia entre ideais científicos e o mundo dos negócios políticos evapora quando o governo recruta a classe médica em regimes fascistas para acompanhar seus prisioneiros políticos, mantendo-os vivos para serem torturados. Quer dizer,
interrogados, né? Aconteceu na Grécia, na Alemanha nazista, na América Latina, na União Soviética e acontece nos Estados Unidos. Faz pouco tempo, o rapper Mos Def, que gosto bem, experimentou o procedimento realizado pela turma de Guantánamo para alimentar obrigatoriamente seus hóspedes que fazem greve de fome. Mano, é foda! E no caso de campos de concentração, a indústria também fornece a tecnologia para completar o despacho. O Murphy morreu, mas antes de toda essa treta, ele havia assinado um contrato garantindo à firma o direito de fazer essa porra toda. Ele vendeu seu corpo e alma, o bicho se ferra enormemente, mas não é nada pessoal, o sistema maltrata a todos, seus próprios agentes também. A polícia reclama da incompetência e inaptidão da OCP em fornecer um backup de verdade, caveirão, javelin, stinger ou outra merda para ajudá-los na guerra contra o maior Pig Destroyer da história de Detroit, Clarence Boddicker. O coxismo é tamanho que a galera tá anestesiada quanto ao volume de violência. O Ed 209 dá um pau e massacra bonito o calça frouxa durante a demonstração. Jones justifica-se com um foi mal aí patrão e o chefão com hashtag chateado. Outra frieza nesse estilo encontra-se nos noticiários. As notícias são sangrentas pra caralho, só morte e destruição, mas os apresentadores são só sorrisos. Quanto a isso, tô calejado, em terras tupiniquins, a mesma coisa acontece até hoje. Estudante entra em faculdade e atira contra os colegas antes de pular pela janela do 5º andar. Pelo menos 8 pessoas foram mortas. E agora vamos aos gols da rodada. Os policiais encontram-se num dilema se entram em greve ou não. Um embate filosófico sobre a posição da polícia enquanto servidores públicos. Enquanto alguns colegas exigem mais segurança para trabalhar, o sargento ordena que a cidade seja protegida acima de qualquer treta. O trabalho substitui o núcleo familiar como centro da vida social. A família, como extensão de conforto para o indivíduo, é substituída pelo espaço de trabalho, onde as pessoas passam a maior parte do tempo de qualquer forma, né? Esse espaço é a nova casa. No vestiário do departamento de polícia, homens e mulheres trocam de roupa, uns na frente dos outros ali, tudo bem? Tudo junto e misturado, como irmãos. Não existe nenhum interesse sexual de nenhuma das partes. Essa relação oferece uma oportunidade maior de respeito e amizade, fortalecendo ainda mais a união entre parceiros. Mais do que entre esposos, né, entre os casais. Um laço super forte de quem compartilha experiências traumáticas todos os dias. Da mesma maneira que o espaço de trabalho substitui o lar, os laços entre parceiros substituem o sexo. Essa é uma relação forte e menos hierárquica que permite que as mulheres tenham voz nas decisões. A dinâmica familiar na delegacia amacia essa hierarquia. O sargento tem problemas com seus subordinados, não porque ele é muito rígido, muito pelo contrário, mas porque ele tem muito afeto. Ele os defende porque existe o respeito. Essa estrutura de respeito, admiração e família permite que as mulheres e negros, no caso do sargento, possam almejar cargos de mais responsabilidade e maior patente de acordo com seu próprio mérito para a função. A oficial Lewis é fiel ao seu parceiro. Ela é quem revela ao Robocop que ele possui um passado, que se chama Murphy. Ela é quem segura o espelho para que ele possa ver seu rosto pela primeira vez e é quem o ajuda a calibrar sua mira num primeiro contato físico, que é mais perto aí, uma aproximação sexual desde que ele retornou como homem-máquina. Lewis simboliza as melhores qualidades humanas que Murphy deve resgatar: amor, fidelidade, ética e até mesmo suas falhas. Esse laço é ausente na estrutura corporativa, no modelo de trabalho da OCP, exemplificado na mensagem deixada por Jones para Morton, quando Clarence vai até a casa do cara para mandá-lo dessa para uma melhor. Nós podíamos ter sido amigos. Claro que isso nunca seria possível. Jones não é sincero em suas palavras. Nesse mundo dos negócios não existe tal coisa. Não existe relações laterais ou amizade ou admiração, apenas relações verticais e hierárquicas. Os aplausos durante as reuniões são meros puxa-saquismos superficiais, sem significado qualquer legítimo, que não seja promover-se aos olhos do superior. Murphy apresenta respostas programadas, educadas e isentas de qualquer simpatia até o momento que ele recupera seus sentimentos, sua autenticidade e identidade.
Sua linguagem corporal indica claramente a desarmonia entre corpo e mente. Quando ele caminha e muda de direção, o corpo vira e só logo após sua cabeça vira, ou vice-versa. Nunca vira esse corpo e cabeça ao mesmo tempo, juntos. E é claro, ele é controlado por suas diretrizes primárias. Mesmo antes de ser transformado em Robocop, Murphy já era adestrado conforme as expectativas da corporação e da grande mídia. Para impressionar seu filho, ele aprende a girar sua arma como o herói T.J. Laser, um ciborgue por sinal. Ele confidencia para Lewis que modelos a serem seguidos são importantes para um garoto. No entanto, seu filho admira o policial da TV talvez um pouco mais do que o policial que ele tem dentro de casa. Depois de sua transformação, quando Robocop realiza essa manobra com sua arma, sua assinatura, por assim dizer, ele afirma sua conexão com o filho e reafirma para Lewis que Robocop é de fato Alex Murphy. Esse gesto não consegue ser removido de sua memória pela OCP, seu último link aí com sua família e humanidade. Exatamente como nos filmes de Velho Oeste, o giro da arma de volta ao coldre é um sinal mítico do herói, bem show-off nesse caso, né? Outro sinal de resgate da sua identidade acontece na última sequência do filme. Até então, Robocop era apresentado apenas como um produto da OCP, em uma fase beta de teste. Lewis ajuda a recuperar sua personalidade em alguma medida e, mais importante, sua identidade através de seu nome. Após ser salvo pelo policial do futuro, o velho presidente da OCP elogia: "Belo tiro, filho, qual é o seu nome?" E com um sorriso estampado na cara de borracha, o policial robô assegura-se: "Murphy, mas você pode me chamar de Susan se preferir." O afeto também é substituído por produtos e grana. O bordão "eu compraria isso por $1" é um exemplo de amor versus dinheiro que repete-se por toda a fita. Todo mundo assiste essa porra desse programa e cita essa fala em suas conversas. Desde os membros da gangue aí do Clarence até os altos executivos da OCP, passando por qualquer outro pé rapado das ruas, atendente da loja de conveniência e certamente os policiais lá do departamento de polícia, do delegado, do sargento Negão. Os produtos que consumimos definem nossas identidades sociais, a maneira como a sociedade nos percebe e nossa relação com o mundo dos objetos. Indo na contramão aí do que o Tyler Durden define, você não é o seu trabalho, você não é o conteúdo da sua carteira, você não é o carro que dirige. O carro, mais do que um meio de transporte, é um objeto de status. Tanto que Clarence não permite que um subordinado de sua gangue use o mesmo carro que ele, o 6000 Sucks. Isso colocaria o negro no mesmo nível que ele e Clarence não pode permitir isso. Então resolve o embate aí, explodindo o carro de seu capanga. Conforme Murphy vai recuperando sua memória, identidade e vontade própria, suas ações deixam de ser programadas e reguladas pela programação implantada em seu cerne. E enquanto isso ocorre, seus reflexos vão ficando mais lentos, como se os sentimentos e memórias interferissem em seu programa, deixando mais devagar. Quando ele vai atirar em Antonovsky no posto de gasolina, o bandidinho dispara a memória de Murphy da sua morte, engatilhada aí pela frase "nós matamos você, mas nós matamos você", desesperado, ferrando sua programação e impedindo-o de perseguir o cara. Em outra sequência, enquanto lê os direitos de Clarence, Robocop o atira por várias janelas aí, uma atrás da outra, revelando a vulnerabilidade de Clarence, primeira vez no filme, e o desejo de vingança de Murphy. Por fim, ele é obrigado a parar, pois sua diretriz assume o comando de modo de prisão. Essa premissa vai ser superada mais tarde, quando Robocop mata Clarence. Esse filme marcou uma das primeiras produções em que os espectadores se identificavam com a máquina. Antes de Robocop, máquina, robôs e alienígenas em filmes sempre eram retratados como uma coisa de outro mundo. E quando éramos incentivados a nos aproximar dos personagens como esse, isso acontecia através de uma perspectiva humana, como é o caso de ET, o extraterrestre, em que compartilhamos a identificação através do garoto Elliot. No caso de Robocop, somos nós quem preenchemos as emoções que ele não pode processar ou sentir, desde a agonia da lembrança da tortura em seu assassinato, até a ira da vingança contra os seus algozes e principalmente a dor da saudade de seu filho e esposa.
Verhoeven é fascinado com o cristianismo e seus simbolismos e inclui algumas referências óbvias sobre o tema no filme, como a ressurreição, a renovação do corpo e a alma em busca de redenção. Como isso é sempre remetido aí em todas as críticas, reviews e blá 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 sobre o filme, eu vou deixar essa parte do cristianismo de lado. No entanto, a mais divertida aí desses elementos é quando Robocop anda sobre as águas quando vai acertar as contas definitivamente com Clarence. Uma imagem poderosa para incrustar inconscientemente essa noção heróica, mártir de Murphy. Enfim, como Verhoeven mesmo diz, Robocop não é um filme para ser analisado, além do fato que é uma pipoca de ação e robôs, um pretexto para sentar o dedo aleatório e explodir as coisas. No entanto, o filme possui várias leituras que permitem diferentes mensagens. Por ser uma produção futurista, a sorte do filme comunica bem com alguns assuntos discutidos no mundo hoje. Não à toa existiu o interesse de José Padilha em assumir a produção do remake que está sendo lançado essa semana, agora em 2014. Bom, é isso, espero que tenha gostado. Agora você pode assistir esse episódio tanto aqui no youtube.com/GorilaBrancoTV ou na seção do Nem Fudendo lá no site do Cinéfilos, no supernovo.net do portal R7, a convite do ilustríssimo Bruno Costa. Dê um saco no site dos caras, cinéfilos ou cinéfilos.com.br e dê um look nas notícias de cinema, crítica e o excelente Cinecast, podcast sobre cinema cult, pop e de notícias e o que mais der na telha dos caras. Vale demais a visita. Por aqui rola mais notícias sobre o universo Gorila Branco no site gorilabranco.com, no facebook.com/gorilabranco e o vídeo de bastidores e o Hangout no youtube.com/rachacuca666. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem todos os links para tudo isso que eu comentei, beleza? E se gostou, por favor, dê seu feedback, clique em gostei, comente no box abaixo para continuarmos esse debate sobre Robocop e compartilhe o Bang com seus amigos. Inscreva-se no canal para acompanhar de perto os próximos episódios dessa série, mas todas as demais atividades que rolam aqui no GBTV. Demorou? Valeu demais, mesmo pra caralho. Até breve e é nóis!